Boa noite, irmãos, graças e paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Evangelho de Mateus, no capítulo 27. O versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Senhor Jesus, estamos essa noite diante da Tua Palavra, Senhor. Estamos diante de Ti. E nós dependemos do Senhor totalmente. Porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Precisamos da intervenção, da graça, do Santo Espírito do Senhor, para que possamos compreender a Tua Palavra, Senhor Jesus. Traz quietude neste lugar, toda a ansiedade e preocupação, nós possamos descansar nessa noite em Ti, em Cristo, o nosso amado e maravilhoso Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós carecemos e ansiamos pelo Senhor. Se faz necessário a Tua boa mão a nos conduzir nessa noite, Senhor, nesse culto solene, o peso que pesa sobre os meus ombros eu reparto contigo para que Tu possas Te exaltar, Jesus, glorificar o Teu santo nome, porque é a Tua palavra viva e eficaz, e é dela que nós precisamos essa noite, em nome de Jesus. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Lendo esse verso de uma forma rápida, talvez nós não tenhamos a compreensão, o impacto que há neste feito da obra do Senhor Jesus. O véu do templo se rasgando de alto a baixo. Observe isso. O povo de Deus, após o pecado, a queda de Adão, ele perdeu. O homem original perde a comunhão, o contato com Deus. E durante milênios, anos, este homem estava separado de Deus, longe de Deus, porque todos pecaram e estavam destituídos da glória do Senhor. Este homem não tinha mais acesso a Deus, não tinha mais comunhão com Deus. Este homem precisava de um representante, de um sumo sacerdote
que no dia da expiação, uma vez por ano, esse homem entrava no tabernáculo, mais precisamente no Santo dos Santos, com sangue em suas mãos, para oferecer sacrifício pelo povo e por si mesmo, ano após ano, precisando que um sumo sacerdote fosse diante de Deus e apresentasse um sacrifício para si e para a nação de Israel. E este véu, ele foi rasgado. Uma cortina feita com materiais que tinha muito peso. Vai em Êxodo 26 que a gente vai entender um pouquinho como foi feito este véu. Êxodo 26. Capítulo 26 do livro de Êxodo, versículo 31. Farás também um véu de estofo azul, púrpura e carmesim, e de linho fino retorcido com querubins, o farás de obra de artista, ou seja, bordado. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, e os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. Até aqui. Aqui mostra em detalhe como foi feito esse véu e para que ele foi feito. Ele tinha púrpura, ele tinha carmesim, linho fino torcido, com querubins, o farás de obra de artista. Observe isso. Quando o homem peca, o Senhor coloca os querubins para que não tivesse acesso à árvore da vida. O homem estava proibido do acesso a Deus. E ele diz que vai se fazer separação sobre 4 bases para que a arca da aliança, que representava a presença de Deus para o povo de Deus, a figura de Cristo ali, estava sendo agora protegida por este véu, aonde o homem não podia nem olhar para esta arca. O homem, nós estávamos impedidos de comungarmos com Deus. Quando Jesus estava na cruz, morrendo no meu e no seu lugar, esse véu se rasga de alto a baixo, abrindo agora a esperança de um povo poder ter acesso a Deus. Infelizmente, este acesso a Deus, ele não é desfrutado, porque falta uma compreensão sobre o que é acessar a Deus, porque nós não muitas vezes entendemos a nossa condição, a nossa miséria, porque vós estavas mortos em delitos, em pecados, como diz Efésios 2, estávamos separados da comunidade de Israel, sem Deus no mundo, sem Cristo, sem esperança. Era a nossa condição, andando segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos.
andávamos errantes, caídos, destituídos, perdemos uma posição. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o Cordeiro Santo e Imaculado, e não somente o véu separava este homem de Deus, mas como encobria a arca para protegê-la deste homem. Deus estava ocultando o que pode falar do mistério que outrora esteve revelado, que agora é revelado. O mistério que estava oculto agora revelado. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10. E vamos ficar com algumas considerações. Entender melhor um pouco segundo a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Esses irmãos estavam dispersos em perseguição, contexto da carta aos Hebreus. O escritor está trazendo para eles que eles não podiam perder esta realidade de ter intrepidez para entrar nos santos dos santos. O que nos garante a entrada nos santos dos santos, o que nos garante a entrada para a presença de Deus, em primeiro lugar, é o sangue de Jesus. Assim como o sangue, o sumo sacerdote fazia expiação pelo pecado, o sangue de Jesus, no capítulo 9, versículo 11 de Hebreus, vire só uma página. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangues de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Uma vez por todas, não precisando mais fazer anualmente o sacrifício expiatório. Uma vez por toda, pelo seu sangue, ele faz o quê? Ele obtém, ele conquista uma eterna redenção. No contexto da palavra redenção, é comprar um escravo, pagar por ele e pô-lo em liberdade. O escravo, quando fazia-se a redenção, você o comprava, pagava por ele e colocava-o em liberdade. E ele não podia mais ser escravo, porque a dívida foi paga. Jesus, ele pagou o preço da exigência do sacrifício, porque se não houver derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecados. E o sangue tem que ser de um cordeiro santo e imaculado, sem mancha, sem ruga e sem mácula. E Jesus
com o seu sangue, Ele faz uma obra eterna. Eternamente, Ele obtém como conquista uma redenção de nos comprar. Por isso, em Apocalipse no capítulo 5, Ele comprou para Deus, com o seu sangue, povos de todas as tribos, línguas e nações. E o poder de compra ficava com aquele que comprou. Jesus, Ele comprou a mim e a você. Amém? Muitas vezes discutimos muitas coisas, mas perdemos a atenção sobre esta verdade, que foi pago um alto preço, e com seu sangue Ele fala: entre no Santo dos Santos, tendo, pois, intrepidez, entre, meu irmão. Porque, primeiro aspecto, o sangue de Jesus, Ele compra. Versículo 20: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O texto é explicativo. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos, a palavra consagrou pode ser inaugurou, pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu corpo. Foi aberto um novo e vivo caminho. E agora pela sua carne. Quando o véu é rasgado de alto a baixo, e o autor aos Hebreus diz: isto é, pelo seu corpo. O que estava sendo, na verdade, rasgado, dilacerado, massacrado, era o corpo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, Deus estava punindo a Cristo Jesus, exercendo a sua justiça em Cristo, no seu corpo, os flagelos de Cristo, a humilhação, a sua ignomínia. É o fato do véu estar sendo rasgado, ele estava sendo traspassado, moído e humilhado. O meu conselho. Essa justiça, nossa. O sumo sacerdote levítico, ele fazia uma expiação pessoal, que é a expiação que o ofendido, que o ofensor faz para aquele que está ofendido. Ou seja, eu sou o ofensor e vou fazer aquele sacrifício para que Deus possa me perdoar. O sacrifício de Cristo tem como nome expiação vicária, porque é o sacrifício do ofendido. Do ofendido. Porque nós que estávamos pecando, nós que transgredimos a lei, nós que estávamos debaixo da ira de Deus, nós que estávamos em pecados, nós que estávamos destituídos, e Ele, como ofendido,
momento ele faz um alto sacrifício de satisfação no seu filho. E aí constrange um pouco mais, porque o primeiro sacrifício eles tinham consciência que estavam errados, mas Jesus, como ofendido, se coloca no meu lugar, e o seu corpo, que é o véu, estava sendo rasgado. E dentro desse corpo continha o mistério da glória de Deus, o tabernáculo de Deus com os homens, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a glória, a sua glória agora como a do unigênito do Pai, a glória que estava, a Shekinah, a plenitude da glória de Deus que estava na Arca da Aliança, representando a Arca da Aliança. Esse mistério que estava restrito, que estava impossibilitado por um véu, agora em Cristo Jesus é possível ter acesso a esta glória. E o mais trágico é que muitos de nós não desfrutamos desta glória. Estamos às margens, pelo véu, isto é, pela sua carne. Em Gálatas 3, ele se fez maldição por nós. Em Coríntios, ele se fez pecado por nós. Jesus se fez maldição, Jesus se fez pecado por nós, para absorver a justiça de Deus. Porque não havia nenhum justo sequer que Deus pudesse olhar na terra e exercer essa obra redentora de pagar o preço. Qual é a garantia que eu tenho de entrar no Santo de Santos? Primeiro, pelo sangue de Jesus. Segundo, pelo seu corpo, pelo véu que foi rasgado. Terceiro, versículo 21. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Lembra que o pecado era feito por um sumo sacerdote, a expiação do pecado era feita por um sumo sacerdote? Jesus é este grande ser, a qualidade desse sacerdote, este grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus no capítulo 7, por gentileza. Versículo 22. Hebreus 7, verso 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no caso Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente
os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A diferença de Jesus é que a morte não podia tocar, como tocava nos sacerdotes antigos, porque a morte impedia que eles continuassem, mas Jesus tem o seu sacerdócio imutável. Por isso pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode nos salvar por causa do seu sangue, por causa da sua carne e por causa do seu ofício sacerdotal. Lembra em João 17? A oração intercessória de Jesus. No verso 26, nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Qualificações restritas somente a Jesus. Ninguém tinha tais qualificações de santo, de inculpável, sem mácula. Todos tinham pecado, Jesus não havia pecado. Pedro vai dizer que dele não saiu dolo algum na sua boca. Ele foi santo, extremamente santo, e continua sendo santo e será sempre santo. Ele é inculpável, nele não há culpa, não há mácula, não há mancha no seu ministério. É por isso que a morte não pôde detê-lo. É por isso que Paulo diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte não pôde detê-lo, porque ele é o Cordeiro de Deus, imaculado e perfeito. Jesus, o nosso representante. O primeiro Adão pecou. O primeiro Adão pecou, mas o último Adão, o nosso representante diante de Deus, o nosso representante diante do pecado, o nosso representante diante de Satanás e seus anjos. Nós somos o seu povo, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos, nós não seremos, nós somos, porque o sangue já foi vertido uma vez por todas, uma única vez, e está consumado. João 19, versículo 30, ele diz: está consumado, Senhor. Está pago, está quente a nossa dívida diante do pecado, diante das trevas. É por isso que no Salmo 24 ele diz: quem habitará o santo monte do Senhor? Porque foram limpos de mãos e puros de coração. Por isso levantai a porta das vossas cabeças, levantai as portais eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? Ele é o Senhor, Deus forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Porque nós vemos a glória agora na face de Cristo. Aonde nós podemos ver a glória? Na face de Cristo.
coisas, as visíveis e as invisíveis. Jesus, com o seu sangue, com a sua carne e com o seu sacerdócio, nos garante. Entre na presença de Deus. Tende, pois, intrepidez pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Entra. Isso é muito mais do que uma religião, um método de vida, um aspecto filosófico. Quem nos leva para Deus é Jesus de Nazaré. Nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum teólogo, nenhum filósofo vai me levar para Deus. Mas quem me leva para Deus é o meu e o teu representante. É Jesus Cristo de Nazaré. É Cristo que compra. A glória tem que ser dada a Ele, santo, inculpável, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ele foi feito mais alto do que os céus não pôde contê-lo, porque Deus o exaltou acima de todos os homens, e um dia todo o joelho vai se dobrar, de toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Ele foi exaltado acima dos céus. Oh, que sacerdócio santo e maravilhoso é o de Cristo Jesus, que compra para Deus povos de várias tribos, etnias, cores, raças, nos concede acesso, porque o véu não permite. Era só uma cortina milimétrica, mas aquilo no mundo espiritual é um abismo intransponível. Voltando ao capítulo 10. No versículo 22. Esse é o feito exclusivo, soberano do Pai, do Filho e do Espírito. Aí ele vai dizer assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos. Meu irmão, que convite. Se aproxime. Se aproxime. Com sincero coração. É um tom imperativo. Não é condicional. É aproximemo-nos. O Santo dos Santos já está aberto, igreja, para nós. Tendo os corações purificados e má consciência, lavado o corpo com água pura. No tabernáculo havia o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Ficava a pia. Era um objeto que os sacerdotes lavavam as mãos e os pés. Quem não fizesse isso morria. E o autor está dizendo: lave agora o que é a consciência, o corpo com água pura, purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. A ideia do tabernáculo tinha pia, tinha um altar de bronze que era executado o sacrifício, onde os animais eram queimados. Observe que todas essas figuras tinha pia, o altar de bronze, o altar de ouro, que é onde subia o inciso, a oração, a adoração.
tinha a mesa da proposição. Havia o candelabro, havia a arca da aliança lá no meio, protegida pelo véu. No verso 23 ele fala assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele está dizendo: Deus já está cumprindo. Deus já cumpriu e Deus vai cumprir. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. No verso 22 ele fala em plena certeza de fé. Agora ele fala da confissão da esperança, fé e esperança. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de quem? Cristo. Guardemos firme a confissão da esperança. Sem o quê? Sem vacilar. Sabe por quê? Tem muitos de nós estamos vacilando, porque nós não temos guardado, nós temos nos aproximado, porque nós temos entendido um Cristo eclesiástico apenas, ou um Cristo, como eu falei na minha última ministração, um Cristo que eu idealizo, um Cristo que alguém diz para mim: examinar as Escrituras, porque julgares nela ter a salvação. É aqui que diz quem Ele é. É aqui na palavra de Deus. A referência de Cristo é na sua palavra. Meu irmão, se aproxime e guarde a sua confissão. Guarde a sua confissão em Cristo Jesus. Não é a confissão de um rótulo cristão, é a confissão da compreensão que eu tenho acesso a Deus, que eu posso viver diante de Deus, que eu posso agora ter relacionamento com Deus, que eu posso sentir Deus. Não no aspecto subjetivo que eu estou falando, de estereótipos. Estou falando sentir Deus de uma realidade de vida, de uma realidade de mudança. Porque quem vai mudar o meu caráter? Quem vai trazer um impacto no meu caráter? Quem vai dizer que eu não devo pecar é Cristo. É por amor a Ele. Eu falava com o irmão essa semana, orei muitos anos da minha vida para que eu rejeitasse algumas coisas, para que eu vencesse alguns pecados. Isso eu disse: não, você está orando errado, porque você não vai conseguir. O que você precisa é ser revestido de Jesus. E quando Jesus, nós formos revestidos da sua vida, esse Cristo que habita em nós vai fazer um trabalho, vai ser revestido do pecado. Porque a vontade de Cristo é de obedecer ao Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não é um sentimento parecido, não é um sentimento importado dos Estados Unidos, não é um sentimento vindo de qualquer lugar deste planeta. É o mesmo sentimento oriundo essencialmente, substancialmente de Jesus. Somente de Jesus. Versículo 24. Consideremos também uns aos outros
para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Meus irmãos, aqui é forte, porque nenhuma realidade com Jesus, nenhum crescimento, nenhuma maturidade, nenhuma compreensão me faz independente de você. E tem muita gente que é cristão independente. Eu tenho a minha visão, eu tenho a minha experiência, eu conheço muitos lugares, eu ando em muitos lugares fora do Brasil, no Brasil, locais próximos aqui. Muitos dizem a minha visão. Eu só conheço uma visão que mudou. Quando Paulo queria matar os cristãos no caminho de Damasco, ele viu uma luz brilhante. Ele pergunta quem és tu e fala: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Tu estás perseguindo a minha igreja, mas tu está me perseguindo. Ele fica cego por 3 dias, ele se arrepende e de Saulo se torna-se Paulo. Ele vai dizer: respeitei por perdas todas as coisas, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Cristo é que muda esta visão que milênios não pôde ser dada ao homem, porque o véu estava lá, porque o véu era impeditivo. Mas quando o véu foi rasgado, Jesus se apresenta a Paulo, e ele diz uma luz que brilhava mais que o sol, e ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, em Gálatas, e a vida que eu vivo nesta carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus? Jesus. Jesus é o centro das Escrituras. Jesus é o ponto culminante, o ponto impactante, o ponto da revelação de Deus. Porque outrora Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, pelos profetas, Hebreus 1:1. Mas nos últimos dias Ele nos falou no seu Filho. A revelação está contida em Jesus Cristo. O que é que nós teremos? Você acha que tem algo que vai mudar, algo mais impactante do que Jesus? Se eu e você estamos achando que vai ter algo mais maravilhoso, o Cristo incomparável não há, meu irmão. Não tem relacionamento, não tem filho, não tem mulher, não tem dinheiro que substitua o prazer de ser feito filho de Deus, comprado e remido pelo seu sangue, sendo habitado pelo Espírito Santo. Porque Ele foi aquele pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Quantos de nós amargurados, tristes, com raiva, é difícil ser apunhalado, é difícil ouvir coisas, é difícil ser humilhado, é difícil ouvir fofoca, é difícil. José é um tipo de Cristo, foi vendido pelos seus irmãos, jogado numa cisterna, levado cativeiro para o Egito, anos preso, mas quando ele encontra com seus irmãos, ele perdoa. O perdão de José é o mesmo perdão
de crente na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles fazem. Não imputes este pecado. Perdoa-lhes. Ao amor, meu irmão. Precisamos um do outro. Eu preciso de você, meu irmão. E as boas obras. Quais são as garantias que nós temos? O sangue, o corpo e o ofício sacerdotal de Jesus, para que nós nos aproximemos, para que nós guardemos, para que nós consideremos. O irmão é a igreja. O irmão que está do seu lado, ele é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Existem piadas, brincadeiras, irmãos que são isso, irmãos que são aquilo. As pessoas preferem machucar o irmão do que amar Cristo. Eu prefiro perder você por causa da minha condição, esquecendo que o Santo dos Santos foi aberto também para você. Se eu tenho um problema mental, se eu sou deficiente físico, pobre, se eu não sei falar português, se a mente minha é negra, se eu sou branco, eu sou também. Eu sou também. Nós não olhamos um para o outro como irmão. Espírito de Jesus. Isso muda a perspectiva, somente vai conseguir isso se nós tivermos a revelação de Jesus. Que o Senhor nos ajude. 2 Coríntios 3, para finalizar. Veja como isto é sério. Segunda carta aos Coríntios. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Isso é tão sério, igreja do Senhor. Porque quando ele está falando do contexto de que muitos ainda estão com o véu, só a conversão ao Senhor tira o nosso véu. Quando Moisés desce do monte, estava em casa meditando. Quando Moisés desce do monte, ele não havia se apercebido que o seu rosto estava cheio da glória de Deus. O crescimento espiritual e o testemunho de Cristo nunca será um testemunho egocêntrico, sempre será do outro. Você é o nome de Deus. Moisés não havia se percebido que o seu rosto estava cheio da glória, que o véu de Moisés havia sido retirado.
e ele resplandecia o Senhor. E eu não posso dizer que eu sou, quem tem que dizer você, e eu tenho que dizer para você, isto é a igreja. É muito sério. Se analise nesta noite, vamos tomar assim. Pergunte a Deus se o seu e o meu véu foram retirados. Porque cantar, pregar, não tem valor nenhum se tem véu. Só vai ter valor para Deus se não tiver véu. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito, Senhor, aí a liberdade. E todos nós, como rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Somos transformados. Transformados em quem? Ou no quê? Acho que a palavra é no quê? Transformado num grande ministro do Evangelho. Transformado na sua própria imagem. Existe um padrão que Deus estabeleceu. O padrão é Cristo. O padrão da imagem, o padrão da igreja. A referência é Jesus. É na sua própria imagem, de glória em glória. Porque eu preciso ouvir uma coisa. Nós precisamos ser transformados. O ministério do Espírito é de nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Agora eu faço uma pergunta nessa noite. Meu véu foi retirado. Eu creio neste Jesus, que pelo seu sangue, que pelo seu corpo, que pelo seu ofício, me faz aproximar, me faz considerar, me faz ser transformado nele mesmo. Que Jesus nos abençoe, amada, santa, imaculada Igreja do Senhor.